Hoje eu quero falar de uma profecia bíblica que fala sobre o arrebatamento. O arrebatamento seria um sinal para a vinda de nosso Jesus Cristo em Israel e para o mundo. Amém? Então, essa profecia, ela está descrita também em 1 Tessalonicenses, no 4, a partir do versículo 13. Eu vou ler o 16 e o 17. Ele está escrito assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Então o Senhor está onde? Nos céus. Com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então o nosso Senhor descerá do céu, né? Ele vai descer com a trombeta de Deus. Então quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados. Arrebatado, a palavra arrebatado, se a gente for procurar no dicionário, ela traz o seguinte: retirado, arrancado com força, tá certo? Então é algo que Deus não vai avisar o dia que Ele vai te arrebatar as pessoas. Ele vai arrebatar, será uma surpresa para todos, tá certo? Então, vamos voltar. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, com eles. Por quê? Já as pessoas que morreram em Cristo, acreditaram em Deus, acreditaram em Jesus Cristo, já foram ressuscitados, já estão com Jesus Cristo nos céus, nas nuvens, tá? Então, a gente que estamos vivos seremos arrebatados e encontraremos com eles nas nuvens. A encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então encontraremos com o nosso Senhor nos ares e estaremos sempre com Ele. Amém, irmão? Então, o arrebatamento da igreja, ele não é a vinda de Jesus Cristo aqui na terra. Ele não pisa na terra, tá certo? Ele sai do céu, da presença do Pai, ele vem e ele encontra com as pessoas nos ares. Então ele não chega a pisar o pé dele na terra. Então, isso daqui acontece antes da tribulação, tá certo? Acontece. Aqui o apóstolo Paulo, nessa carta, ele falou que tinha que manifestar alguém, o que vai dar contra Deus, que vai dar contra as coisas do Senhor. Não, ele não falou nada disso. Ele falou que Deus vai sair, Jesus vai sair da presença de Deus, o nosso Senhor sai e vem ao encontro de quem? Das pessoas que acreditam em Jesus Cristo, as pessoas que acreditam em Deus. Ele vem ao encontro e vai arrebatar primeiro, vai ressuscitar os que morreram, e depois os que estiverem vivos vai se encontrar com ele nos céus. Amém? Agora eu quero ler um texto que vai falar aqui da vinda dele em Jerusalém e no mundo, aonde ele vai estar. Então, essa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, essa daqui acontece depois que o anticristo se manifestar. Então vamos ler, eu vou ler o texto. 2 Tessalonicenses, o próprio apóstolo Paulo falando. 2 Tessalonicenses 2, eu vou ler a partir do 4. Ele fala assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo aparecer Deus. Olha lá, tá certo, irmão? Então aqui ele já falou, ó, pera lá, a vinda de Jesus Cristo na terra, tem que surgir alguém que vai querer falar que ele é Jesus, que ele é Deus, tal, beleza? Aí ele continua: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, tá certo? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então há alguém que está detendo, há alguém que está detendo para que essa pessoa seja manifesta. Há um tempo determinado para que essa pessoa que vai se opor contra a igreja, contra Deus, vai querer falar que ele é o próprio Deus, essa pessoa, ela só vai poder se manifestar num tempo certo, num tempo adequado, que está determinado para a manifestação dele. Mas há alguém que está detendo a manifestação dessa pessoa. Vamos continuar lendo.
Aí ele fala assim no 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Então o mistério da injustiça. Injustiça a gente estamos vendo aí, meu irmão. Há muito tempo a gente estamos vendo injustiça. Desde da vinda de Jesus Cristo, onde ele morreu lá na cruz, depois ele ressuscitou no terceiro dia, ali no domingo ele ressuscitou. Então, meu irmão, a partir dali, a gente vem vendo muitas coisas ruins acontecendo na Terra. Nós tivemos Primeira Guerra Mundial, tivemos Segunda Guerra Mundial, tivemos a escravidão no Brasil, muitas pessoas morrendo de sofrimento acontecendo, né? Então o ministério da injustiça já opera na Terra há muito tempo, desde a época de Paulo opera, que é a época de Jesus Cristo, e vem operando. Aí ele fala assim: agora a manifestação total desse império maligno, dessa pessoa ruim, que vai pegar todo esse período ruim, e nele vai se manifestar tudo isso. Aí Paulo fala assim, olha que interessante, ó. Ele fala, somente há um que agora resiste. Então há alguém que está resistindo, que essa pessoa se manifesta, que resiste, até que do meio seja retirado. Então essa pessoa deve ser retirada. Há uma pessoa aí que deve ser retirada. Ele vai, ó, Deus vai tirar. Quando essa pessoa for retirada, então aí essa pessoa ruim vai se manifestar. E a Bíblia fala que essa pessoa, olha que como que essa pessoa ruim, ele fala assim, ó, então será revelado depois que for retirado, hein? Presta atenção, no 7 ele falou, ó, alguém tem que ser retirado, ó, alguém vai ser retirado, tá certo? Aí depois que essa pessoa for retirada, então ele fala, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olha aqui, glória a Deus. Então, alguém foi retirado. Aí vai manifestar esse Nico. Depois que esse Nico se manifestar, então Jesus vai voltar. E aí ele volta com o resplendor da sua vinda. Esse Nico vai ser destruído. Glória a Deus. Vamos continuar lendo o texto. Aí ele fala assim, e esse cuja vinda, a vinda daquele Nico, olha como que é. A vinda dele é segundo a eficiência de Satanás, segundo a eficiência do diabo, do mal, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Olha lá, então essa pessoa que vai manifestar depois da retirada, né? Lembra que eu falei para vocês que alguém deve ser retirado para que manifeste quem? O iníquo. Então esse iníquo, ele vai se manifestar e ele é segundo o próprio diabo, a Bíblia fala. E aí no 10, olha como no 10 ele fala, ó, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por quê? Para os que perecem, porque quem estiver na terra vai estar perecendo. Por que essas pessoas vão estar perecendo? Vamos ver. Porque não receberam o amor da verdade, não receberam Jesus Cristo, não receberam o amor da verdade, não receberam. Vamos continuar a leitura. Para se salvarem. Olha que interessante. Para se salvarem. Então, as pessoas que vão estar aqui na terra, vendo a manifestação desse Nico, vendo a manifestação desse mentiroso, desse camarada, que quando Jesus vir na terra, ele pisar na terra, ele vai destruir esse cara, vai destruir essa pessoa, entendeu? Só que as pessoas que vão estar na terra e vão ver a manifestação desse camarada, são as pessoas que não receberam o amor e a verdade para serem salvos. Então, eles não foram retirados, como está no versículo 7, que aquelas pessoas foram retiradas para que a manifestação desse camarada aconteça. Então essas pessoas vão estar perecendo na terra. Meus irmãos, que você não fique. Olha bem, você não fica. Você vai buscar Deus, vai para uma igreja, vai buscar o Senhor, vai conhecer a palavra, vai ler a palavra. Não precisa acreditar no que eu estou falando aqui. Leia a palavra e você vai entender. Toda a palavra está escrita, entendeu? Tudo que vai acontecer está escrito na palavra do Senhor. E agora eu quero ler para vocês
a vinda de Jesus Cristo lá em Jerusalém, na nossa terra, aonde isso vai acontecer depois da manifestação daquele Nico, tá certo? Então, que nós lemos lá que quando ele vir, ele vai destruir com o resplendor da sua glória. Então, Zacarias, ele fala sobre isso. Zacarias 14, a partir do 4, ele fala assim, ó: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, ou glória. Então Jesus vai pisar no onde? No Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. Então isso é lá em Israel, tá certo? É lá em Israel, não é aqui, é lá em Israel, ó, lá em Israel vai acontecer. Então não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é na Europa, é no Monte das Oliveiras, de frente a Jerusalém. Jesus volta para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido, o monte vai se partir pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes. Ó, os montes é do Senhor. Então vão fugir as pessoas que estiverem na terra junto com o anticristo, que vão querer lutar contra Jerusalém, vão lá para lutar, vão querer destruir Jerusalém, a cidade de Deus. Então essas pessoas vão fugir nessa hora pelos montes. Os montes é do Senhor, pois o vale do monte chegará até Azel. Então fugireis, assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias. Então ele comparou um terremoto que houve no passado, rei de Judá. Uzias foi rei de Judá. Então essas pessoas vão fugir. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos consigo. Olha lá, então virá o Senhor, o nosso Deus. Entendeu? E com todos os santos. Quem são os santos? São aqueles que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, que foram arrebatados, que eu acabei de ler também em 2 Tessalonicenses, que ele fala que foram retirados para a manifestação do iníquo, tá certo? Então agora Jesus voltou, pisou no Monte das Oliveiras, haverá o julgamento, amém? Aí aquela pessoa, aquele iníquo já foi destruído, como nós vimos, só o resplendor da vinda de Jesus Cristo já vai destruir ele, tá certo? Meus amigos, meus irmãos, se pegue com o Senhor, se pegue com Deus. O arrebatamento já é uma realidade na nossa geração. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.